Fala pessoal, aqui é o Luiz, dono desse canal o Ativamente. E se você quer saber como fiz mais de R$ 2.000 em apenas uma semana vendendo canais do YouTube, esses são alguns prints de vendas que eu fiz. É só estar clicando no primeiro link da descrição que eu mostro o passo a passo que eu fiz para estar tendo esses resultados, beleza? E aí eu fui pro YouTube, pro Shorts, aí comecei a contar. Aí peguei comentários de posts e comecei a contar. Eu parei depois que eu passei do 500. Nossa de pessoas falando mal de mim. Cara, você leu 500 comentários. E fiquei me sentindo bem mal, inclusive. É? Puta que pariu, né, amor? Aí, mas eu queria ver aquilo. 2 horas fazendo cocô, hein? Eu queria ver aquilo Você pelo fez seguinte, isso né? sentado na Fala pra privada. ele que dá hemorroida. Bruno, isso dá hemorroida. Não pode. Obrigado por esse ponto. Cocô Mas é um fax. O que eu queria ver era o seguinte, pô. Eu tava vendo 500 pessoas falando mal de mim naquele momento. E se eu procurar, eu vou achar muito mais. É um jogo de números. Quanto mais gente você impacta, mais pessoas não vão gostar de você no final das contas. E tem um pensamento do Taleb que eu acho muito interessante. Ele fala que fragilidade é você ligar para a sua opinião de poucos que não gostam de você, enquanto ignora a opinião dos muitos que gostam. E antifragilidade é o contrário. É você ligar para os que gostam e não ligar para os que não gostam. Certamente, se você leu 500 negativos, você leu no mínimo uns 5.000. Eu só cacei os negativos, Aham. né? Mas tinha muito mais positivo no final das contas. Mas é incrível como um comentário negativo chama muito mais atenção do que um positivo. Mas Dá ele tem vontade razão. de responder, entendeu? Você responde o negativo e não responde o positivo. Sim, sim, é não. o que Até a gente porque são faz. muitos. Aham, eu Exato. sei. Mas o ponto que eu queria citar é que depois, né? Lógico, eu só fiz aquilo por curiosidade, porque se o meu problema está apenas em rede social e ao fechar a rede ele desaparece, então não é um problema. Esse é um primeiro ponto. A pessoa fala, você não responde, o pessoal que faz vídeo, sei lá, reagindo a você. Não tem como, cara. É muita gente fazendo conteúdo hoje. E é aquilo, né? O cara falou 1 minuto de bosta, pra eu ter que falar 3 horas respondendo o cara depois. Então eu não quero fazer esse tipo de Vai dar coisa. ibope pro cara. Tá? Exatamente. Mas esse ponto de rede social eu acho muito interessante, que a gente abordou também a parte de concentração. E eu tenho uma tese de investimento, né? Eu gosto de investir em empresas que despertem hábitos nas pessoas. Por isso que a empresa de cigarro é tão rentável. Porque não é só um hábito, é um vício. O cara começa a fumar com 18 e fuma até os 80, se ele chegar lá, né? Muitos param antes de maneira compulsória. E é por isso que as propagandas são focadas nos jovens. Porque os Pra pegar o Pra cara. pegar desde o início, Exatamente. né? Aquilo ali é sacanagem. E rede social é a mesma coisa, porque você citou o caso do teu paciente. Ele tá lá no consultório com você, pagando uma consulta cara, difícil de conseguir, porque você é um cara com uma agenda lotada, e quando ele pega o celular por algum motivo, saquei. automaticamente ele abre a rede social. A mesma coisa acontece hoje quando eu vou fazer uma anotação de um livro. Eu tava pensando em como hoje eu demoro muito mais para ler comparado à época pré-rede social. Porque se eu fazer uma anotação de um livro, eu pego, abro meu bloco de notas, vou anotar, e quase que automaticamente, se eu não me policio, o que eu faço? Faz Eu um abro o post. Instagram. Um post. Ah, você já abre o Instagram. Eu abro o Instagram, aí dou uma olhada, vejo lá quantos views, aí volto pra ler. Quase que automaticamente, se eu não me policio, eu acabo fazendo isso, porque o Instagram, ele gerou um hábito nas pessoas. Por isso que é tão valioso. Porque você não pensa. É simplesmente o cigarro do século XXI. Você tá sem fazer nada, você pega, abre o Instagram. Se você tem uma dúvida, você vai e pesquisa no Google. Você não pensa. Por isso que a empresa vale tanto. Ela criou um hábito. Só que é aquilo que você fala do estímulo dopaminérgico, né? Eu É ia quase falar, um crack. é prazer. É. Porque você fica o tempo todo atualizando. E esse tipo de hábito é muito fácil de ser criado, enquanto outros hábitos são mais difíceis, né? Como, por exemplo, ir na academia todo dia, se alimentar bem. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre essa questão de como nos livrar desses hábitos negativos, altamente dopaminérgicos, para desenvolver hábitos positivos que não são tão dopaminérgicos assim. Eu quero escutar o Wesley falar sobre isso, mas antes eu quero ponderar uma coisa. Você falou, o Instagram é o cigarro do século XXI. Mais complicado do que isso. Sabe, tem uma A música... cocaína. Eu gosto muito de rap nacional, né? Porque eles sempre contam histórias e falam de situações. E é diferente, né? O rap americano é muita ostentação, é chamar mulher de coisa, Agora tem não sei o o que. trap, né? Que é nacional. Tem uma amiga que ela é viciada em trap, que é tipo não isso sei daí, o que que é eles isso, falam Malu. sobre ascender profissionalmente, só que em rap. Eu não conheço. E são caras assim, escolhidos, né? Então, Maurício DTS, o próprio Racionais MC, né? Essa galera que faz o old school, né? Eles contam histórias pra você, sabotagem. E o Emicida, ele tem uma frase que ele fala, o holofote é o novo ópio. Então, além de ser o cigarro do século XXI, a fama é o ópio do século XXI. Onde você tem
a questão dopaminérgica da necessidade da novidade e o estímulo ao vício, mais a resposta de compensação ou de recompensa que a sensação de fome imediata dá. É só você ver as pessoas que pedem, por exemplo, para tirar uma foto com você para você postar. Ai, será que você não posta? Será que você não me reposta? Por quê? Ela precisa daquela sensação de que ela teve aquela fome imediata. Cara, isso é uma coisa que a gente tem que olhar com muita cautela, porque eu acredito que muito do que está sendo produzido, ele começa a ser produzido nessa percepção. Então, a gente olha a rede social como um experimento social também, né? O que é o primórdio da rede social, Bruno? As grandes cidades. Ué, por que um menino que nem eu saiu do interior para vir estudar em São Paulo? Ué, porque a grande quantidade de experiências estava aqui, né? Então a grande rede social era eu sair de Marília com 150 mil habitantes e vir para São Paulo na época, grande São Paulo com 20 milhões de habitantes, né? Essa capacidade de entregar quantidades de experiências, opiniões, vivências, ela estava aqui. O que a rede social fez? Ela digitalizou, então ela criou grandes bolsões humanos semelhantes às cidades, onde as pessoas elas estão se encontrando. E o que ficou muito confuso? Diferente de uma cidade onde você encontra várias pessoas, mas seleciona com quem você convive, né? Ou seja, você gosta de rock, você vai no bar de rock, você não vai na danceteria. Né? Você gosta de cinema, você vai no filme que te agrada, você não vai assistir aquilo que você não gosta. A rede social, todos estão expostos. Se você pegar, por exemplo, 30 anos atrás, uma geração, ela durava entre 25 e 30 anos. Hoje a estimativa é que ela dure 7, por conta da quantidade de informação. Então, por exemplo, na minha casa, tem 4 gerações. Tem a minha funcionária, minha governanta, né, a dona Leninha, tem eu e minha mulher, tem a minha filha de 18 e a minha filha de 12. São 4 gerações convivendo. Quando você olha 30 anos atrás, não era assim. E quando você olha digitalmente na internet? Você pega o Afonso Padilha, ele fica brincando, geração Z, não sei o quê, o Maurício Meirelles também gosta de brincar com isso, mas eles têm muita razão no que eles falam por uma questão muito óbvia. A gente tem uma quantidade de geração se conflitando, e aí tendo esses embates que a gente percebe, né, não só na dificuldade de homogeneização da linguagem, da forma de tratamento, que são valores e costumes. Por quê? Porque cada geração ela acaba tendo o seu valor e costume, e cada geração ela tem o seu conjunto de valores diferentes para poder dividir. E cada uma delas quer impor o que são seus valores sobre as outras. Né? A gente quer fazer isso, a gente julga as pessoas, assim como nós somos julgados. Por isso que também a gente olha esses comentários, esses 500 comentários de hate. Muito provavelmente não são de pessoas que não gostam de você, são de pessoas que não te compreenderam. A maioria talvez nem conheça, né? Nem buscou entender. A parte difícil é com você, Wesley. Não, e assim, essa parada de hábitos, por que as pessoas elas conseguem criar um hábito? Primeiro, no cérebro, vício e hábito é a mesma coisa. É nos mesmos circuitos, depende dos praticamente os mesmos transmissores. Um vício é um hábito desadaptativo que a gente dá o nome de vício. Mas neurocientificamente é a mesma coisa. A questão é, por que algumas pessoas conseguem formar de uma forma mais fácil? E aí, só para continuar esse raciocínio antes de responder, tem hábitos e vícios que você consegue formar mais fácil porque existe uma entrada de uma nova substância no seu corpo, como por exemplo drogas de abuso. Então, cara, você botou um negócio exógeno, tá suprafisiológico, tá além do que você produz. Obviamente é muito mais fácil você criar um vício, por isso que drogas de abuso viciam mais fácil. Mas tem comportamentos que também podem viciar. Por exemplo, jogos de azar, redes sociais, pornografia e outros tipos de comportamentos que também viciam. A questão é, vamos tirar as drogas aqui, porque ela tem um apelativo de ser exógeno, então já é autoexplicativo por que vicia mais. Mas e nos comportamentos? Na classe de vícios comportamentais? Por que é muito mais fácil você ter um vício em uso de rede social do que você criar um vício / hábito em exercício físico ou alimentação ou rotina? Porque a pessoa
têm uma recompensa mais rápida nesse primeiro. Ela consegue uma recompensa mais rápida, porque o like é rápido, o comentário é rápido, o feedback é rápido. Ela tem muitas vezes uma percepção de estar inserida num grupo, o que é muito recompensador para o nosso cérebro. E porque ela vê mais benefícios naquilo. Então, como ela está ali, está entrando num grupo, muitas vezes consegue monetizar em cima, consegue ganhar dinheiro em cima daquilo, consegue divulgar ela ou a marca dela, ou consegue ter um reforço social de namoro, pegação, etc. ali dentro da rede social, é muito mais fácil. Aham. No outro lado, você tem comportamentos que eles demoram um pouco mais para você conseguir verificar a recompensa óbvia daquele comportamento, como, por exemplo, o cara que começa a treinar e quer virar o Paulo Musi em 1 ano. Você não vai virar o Paulo Musi. Ele quer virar em 3 meses. Pro Se fosse verão, 1 ano, pro é verão, bom. pro verão. Ele quer em 1 ano, mas em 3 ele reclama que estagnou. Tô no platô. Pô, cara, em 3 meses você nem conseguiu treinar direito, bicho. Em 3 meses você tá começando a conseguir fazer as coisas, entendeu? E então, na medida em que a pessoa... Tem um artigo até que uma pesquisadora tentou quantificar quanto tempo a gente... É extremamente difícil de fazer essa pesquisa. As pesquisas, elas não têm como ser absolutamente precisas, mas elas nos dão um indicativo. E tem a melhor pesquisa nesse ramo, que é quanto tempo a gente demora para formar um hábito. E aí tem gente que fala 21 dias, tem gente que fala que precisa de 10 mil horas e não sei o quê. A melhor pesquisa que a gente tem hoje, de cunho metodológico e etc., é de uma pesquisadora chamada Jane Wardley, que ela tentou verificar quanto tempo a gente demora, ou a média das pessoas lá na pesquisa que ela fez demora, para criar 3 tipos de hábitos, que é beber mais água, comer uma fruta e fazer atividade física, que é hábito que todo mundo acha que quer fazer. Ela percebeu que a média do tempo foi 66 dias. 2 meses e pouco. A média. Mas o desvio foi de 18 dias até 250 e poucos dias. Variava muito, então. Muito, cara. Então tem pessoas... E o que ela definiu... Praticamente ela concluiu nada, então. O que ela definiu como hábito? Mas aí tem algumas sacadas que dá pra tirar. O que ela definiu como hábito? Tem uns questionários que você consegue ver se a pessoa conseguiu automatizar aquilo. Ela definiu como um comportamento quase automático. Então a pessoa começa a relatar que teve pouco esforço cognitivo para fazer aquilo. Ela não teve que se preocupar de fazer aquilo. Ela simplesmente acordou, já pegou a água, já comeu uma fruta, já fez exercício. Ela percebeu que as pessoas que formaram rápido o hábito, 18 dias, autodeclararam ter visto mais benefícios. É simples, cara. Se você vê benefícios do seu comportamento, que a gente falou, a consequência